Bom dia, terceiro ano, todos bem? Bom, hoje nós vamos fazer a nossa aula da semana do dia 8 ao dia 11 de setembro. Passa muito rápido, né, pessoal? Gente, lembrando, antes de começar a comentar aquilo que está no quadro, vocês devem lembrar que eu falei com vocês o seguinte, falei, pessoal, quando nós formos trabalhar figuras de linguagem, precisamos pensar no seguinte: nós estamos trabalhando com sentido figurado. A linguagem, ela tem o sentido figurado e tem o sentido denotativo, que também é chamado de sentido literal, sentido real. A figura de linguagem, a primeira que vocês trabalharam, o primeiro grupo que nós trabalhamos, foi figuras de palavras, também chamado de figuras semânticas. E hoje nós vamos relembrar outras figuras. Vejam, figuras de linguagem eu coloquei como sendo 2. Figuras de som. Gente, figuras de som, lembrando que essa aula aqui é uma aula teórica, tá? Então, posso até citar alguns exemplos, mas eu não vou me preocupar com o exemplo. Quando eu penso em figuras de som, o livro de vocês traz lá a literação e a assonância. Então, eu coloquei palavras-chave. Assonância, repetições de vogais ou encontros vocálicos. Então, se eu percebo que dentro de um fragmento tem muitas repetições de vogais, eu vou pensar, bom, de repente entrei, o chão estava estranho, porque tinha um peão fazendo um rolimão, estou inventando, viu? Se eu pego esse lembra que é um encontro vocálico. Quando eu tenho um encontro vocálico, ou então um encontro de uma mesma vogal o tempo todo, nessa palavra está repetindo o ei, 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 ei. Então eu percebo que aqui tem um excesso do A, porque eu falo de vogais ou encontros vocálicos. Então eu já sei que nesse caso, a minha figura é assonância. Ela está dentro de figuras de som, tá? A literação, repetições de consoantes ou encontro consonantal. Vejam, quando vocês pensarem em assonância, vão lembrar que é encontro vocálico ou vogais. A literação, consoante ou encontro consonantal. Tudo bem? Agora, nós vamos para figuras de construção. Isso tudo, lá na prova, eu vou ser bem sincera, eu ainda não vi uma questão que eles pusessem uma figura e dissessem: é uma figura semântica, é uma figura de som, é uma figura de construção, é uma figura de pensamento, tá? Mas, de qualquer maneira, não é nada que você se desespere. Você consegue ter isso aí guardadinho, armazenado com sumáriozinho na mente, tá? Figuras de construção, nós temos a elipse, olha só. Quando eu penso na elipse, é um termo subentendido. Gente, o que eu quero falar para vocês? Vocês devem lembrar que nós trabalhamos estratégias de leitura, trabalhamos a diferença, aquilo que está pressuposto e aquilo que está subentendido. Vimos que quando eu falo em algo subentendido, depende do leitor inferir do que se trata. Então, quando eu pensar em elipse, eu vou ter um termo subentendido. Vocês devem ver também o zeugma. Quando eu penso em zeugma, também é a omissão de um termo. Porém, esse termo já apareceu anteriormente. Não é o caso da elipse, tá? A elipse você consegue perceber rapidamente. Um exemplo aqui. A menina, vírgula, preocupada. Ali vocês vão inserir um verbo de ligação. Andava preocupada, parecia preocupada. E a elipse, geralmente, quando é aplicada, tem o uso de uma vírgula. E o leitor ele consegue inferir qual verbo seria adequado àquele coerente àquele contexto. O verbo adequado àquele contexto. Para estabelecer ali o quê? A coerência. Então, quando eu pensar na figura de construção, elipse, eu penso em quê? Eu penso em algo que esteja subentendido, tá? Esse é o meu pensamento para elipse. Quando eu penso em pleonasmo, ele traz aí duas ideias, né? O pleonasmo vicioso e o pleonasmo literário. O pleonasmo literário, ele é muito utilizado, muito empregado pelos clássicos, né? Onde eles falam: eu precisava te tocar com as minhas mãos, te olhar com os meus olhos. Isso é pleonasmo literário. Tocar é óbvio que é com as mãos, olhar é com os olhos, mas a ideia ali é enfatizar.
Então, eles usam o pleonasmo, quando eu penso no pleonasmo literário, ele tem conhecimento dessa redundância, mas ele faz uso dela com a intenção de enfatizar a ideia. Já o pleonasmo vicioso, as pessoas empregam com ausência de conhecimento. Ah, você vai sair lá fora, você vai entrar lá dentro, ah, eu preciso subir lá em cima rapidinho. Se eu vou sair, é automático que é lá fora. Se eu vou entrar, é para dentro. Então, são expressões que no dia a dia as pessoas usam, ou às vezes por, vamos dizer assim, distração ou por desconhecer. E aí esse pleonasmo eu chamo de pleonasmo vicioso. Então, nós temos aqui ideia redundante, tudo bem? Silepse. Gente, silepse é uma concordância ideológica. A situação concorda com a ideia e não concorda com aquilo que está na frase. Por exemplo, se eu pusesse assim, olha, todos, verbo ser. Aí eu coloco no presente do indicativo, coloco lá, capazes. Só que ao invés de eu escrever todos são capazes, eu coloco assim, ó, todos somos capazes. Então, todos somos capazes, eu estou me inserindo ali. A ideia é que eu participe desse todos. Então, o verbo ali, ele não concorda. Por isso que eu coloquei gênero. O gênero, você vai buscar dentro do material de vocês, quando fala de silepse de gênero, ele coloca assim, ó, Salvador é animada e barulhenta no mês de fevereiro. Quando fala Salvador é animada e barulhenta, ainda que Salvador seja um nome masculino, a ideia ali é falar da cidade de Salvador. Por esse motivo, os adjetivos estão no feminino, ainda que o núcleo do sujeito esteja no masculino. Tudo bem? Então, quando pensamos na silepse, tudo aquilo que nós aprendemos em concordância verbal, aquela questão da concordância verbal e ou concordância nominal, é mitigado, é afastado, porque a ideia aqui é concordar com, o objetivo é concordar com a ideia e não concordar com o termo expresso, ok? Bom, partindo da silepse, nós vamos entrar agora em figuras de pensamento. Gente, figuras de pensamento temos um pouco mais. Eu vou sintetizá-las, são bem mais tranquilas. Nós temos a antítese. Antítese é a oposição de palavras. A vida tem altos e baixos. Alto, oposto, baixo. Se eu apresentar uma ideia oposta a outra ideia, já não é mais antítese, é paradoxo, tá? Hipérbole, exagero. Gente, hoje eu estou morrendo de cansaço. Eu posso estar cansada, mas morrendo de cansaço. Na verdade, nem estou cansada hoje. Segunda-feira nós ficamos um pouco alegres, né? Aquela coisa de começando a semana, né? Coloquei para vocês data do dia 11 porque é o dia que a aula será exibida para vocês. Mas o dia da gravação é sempre segunda, tá? Então, a hipérbole é a questão do exagero. Dá para você entender logo meu avô? Ele está morrendo de sede, ele precisa sair para beber alguma coisa. Não tem morrendo de sede. Claro que tudo depende muito do contexto, tá? Eufemismo. O eufemismo o objetivo da figura eufemismo é suavizar um termo, é falar de uma forma sutil aquilo que de repente não é legal. Para eu suavizar é porque a situação é boa. Pensem vocês. Eu fui lá, estudei para a prova, minha família tudo empolgada com nossa, a Márcia vai fazer uma prova, e aí, como é que vai ser? Cara, me distraí na prova, ou estudei menos do que eu deveria, e não tive êxito na prova. Aí chegando a casa, e aí, Márcia, como foi a prova? Aí eu responderia da seguinte forma, parece que eu não tive êxito, mas eu pretendo me esforçar mais. Quando eu falo que parece que eu não tive êxito, ou a prova estava muito complexa, é um meio de dizer assim, reprovei. Agora um termo que as pessoas usam muito, cadê fulano? Fulano agora foi para o céu. Esse foi para o céu, bateu as botas, são termos que as pessoas usam no dia a dia para suavizar alguma palavra que
de uma certa forma, seria brusca ao ser dita ao interlocutor, tá? Gente, gradação, tem uma opção aí de gradação. Eu vou até usar uma outra parte ali do quadro. Quando nós falamos em gradação, a ideia é enumerar palavras, tanto de ordem crescente como de ordem decrescente. A UERJ, por exemplo, ela adora cobrar gradação usando letras. Uma questão que ela fez, que começou assim, ó. Vejam isso, ó. Olha isso. Isso aqui, ó, é uma espécie de gradação, tá? É uma espécie de gradação. Então, a gradação, ela é uma figura de... gerúndio, tá? Gerúndio também. Enquanto alguns estavam descansando, outros estavam pintando, cuidando muito bem da casa, arrumando tudo. Esse exagero, né? Essa, vamos dizer assim, esse emprego de vários verbos empregados no gerúndio também traz a ideia de gradação. Tudo bem? Falamos de gradação, então já viram lá que a questão de ordem crescente e decrescente. Essa aula é para dar aquela pitadinha, já devo ter até passado do meu tempo, né? Mas é para que vocês assistam a aula na sala virtual e venham trazer dúvidas para mim. Ironia. É quando eu digo assim, ó, nossa, durante as aulas na sala virtual, fico cansada de tantas dúvidas que eu tiro. É o que eu gostaria, né? Mas na verdade as pessoas acabam se calando. O que é ironia, Márcia? Expressar algo oposto daquilo, o que seria dito. Então, eu falo alguma coisa com sentido contrário, tá? Prosopopeia. Características humanas a seres irracionais e inanimados. Então, prosopopeia, se eu digo assim, nossa, vamos pensar nessa mesa, né? Essa mesa está enlouquecendo de tanta bagunça. Na verdade, a mesa é um ser inanimado. Ela não pode enlouquecer. Quando eu falo enlouquecer, está preocupada, está conturbada com tantas atividades, no caso, isso tudo cabe à pessoa e não a um ser inanimado ou a um ser irracional. Gente, tentei falar em pouco tempo, terminando aqui a parte de figuras, a parte 2, né, falamos de figuras de som. Então lembra que na primeira aula nós falamos de figuras semânticas, falamos de metáfora, falamos de comparação. Eu falei até para que vocês fizessem pares, né? Falamos de metonímia, sinédoque, a pronúncia correta, sinédoque, falei para vocês que é uma novidade. E falamos sobre catacrese. Deixa eu ver se eu esqueci alguma. Falei metáfora, falei comparação, falei sinédoque, falei metonímia, catacrese, sinestesia, que são os sentidos. Sinestesia. É isso mesmo. Então, essa aula de hoje, páginas 18. Certamente vocês devem ver exemplos antes, né? 18 até a página 22. 18 a 22. Tudo bem, terceiro ano? Espero que vocês tenham entendido e eu aguardo dúvidas na sala virtual. Tudo bem? Um beijo grande no coração de vocês e até breve.